Olá, meus alunos do terceiro ano do ensino médio. E aí, como é que vocês estão? Tudo certo? Tudo beleza? Né? Vamos para mais uma aula de sociologia. Hoje nós vamos falar, então, hoje nós vamos para uma aula mais teórica, na verdade, né? Vamos falar aí dos pontos específicos de cada autor com relação ao estado de natureza, né? Então, esse texto, só para início de conversa, né? Ele é um texto da professora de filosofia da USP, chamada Marilena Chauí, né? Ela tem várias obras escritas, e então todo o meu texto hoje é baseado na Marilena Chauí. Mas é óbvio que a Marilena Chauí está baseada nos autores clássicos da ciência política, né? Que é o Hobbes, o Locke e o Rousseau. Tem o Montesquieu também, mas o Montesquieu eu vou fazer numa aula à parte, né? Como eu já citei esses autores para vocês na última aula. Então, o que a gente tem que deixar bem claro aqui, pessoal, é o seguinte: eu vou entrar numa parte da ciência política um pouco mais teórica, né? E como eu falei para vocês também na última aula, vai bater de encontro com a lógica da filosofia política também. Então essa é a parte da ciência política que as duas andam juntas, né? Com os mesmos materiais, os mesmos autores. Então provavelmente essas aulas de estado de natureza você já deve ter visto já nas aulas de filosofia. Mas eu vou dar a minha contribuição também, vou falar da visão da sociologia com relação às obras desses autores, né? Então, vou fazer aí um contraponto com a disciplina de filosofia. Beleza, povo? Então, vamos interpretar, né, o que a Marilena Chauí, os autores da ciência política, nos falam sobre a teoria do estado da natureza. Vamos só fazer um pequeno resumo do que dessa questão para a gente poder entrar no texto, né? Então aqui a construção, né, do raciocínio tem que ser bem preciso para poder entender o que está escrito no texto, digamos assim. Então, na última aula, eu falei para vocês sobre o estado de natureza, né? Que é uma teoria que explica o surgimento do Estado, no caso, desse Estado que nós temos hoje, esse Estado soberano que paira sobre todos nós, e assim por diante. O processo como chegou ao Estado e tal, os autores eles divergem um pouco. Então, na última aula, eu fiz o geralzão da teoria, da história do estado da natureza. Então, agora eu vou entrar na parte específica de cada autor, né? E o que eles falam sobre isso. Então, a aula de hoje eu vou citar dois autores para vocês, que é o Hobbes e o Rousseau, tá? Então, esses dois autores aí eu vou trabalhar com vocês, esses dois. Aí na próxima aula, talvez eu faça o John Locke e o Montesquieu daí, né? Então, vão ser aulas bem teóricas, eu preciso que vocês prestem bem atenção aí da minha fala, né? Nessa questão toda. Qualquer dúvida, vocês podem me procurar, pode aí conversar comigo no WhatsApp, que eu explico para vocês de forma mais específica a dúvida que vocês tiverem, né? Nós vamos conversando dessa maneira aí. Beleza, povo? Então acontece. Então o título da aula é O Estado de Natureza, Contrato Social e Estado Civil na Ciência Política de Hobbes, Locke e Rousseau, né? E a autora é Marilena Chauí, professora de filosofia da USP. Beleza, povo? Então vamos lá. Só antes de conversa, eu sempre gosto de mostrar a foto dos autores. Hoje trouxe umas fotos um pouco diferentes deles todos ali. Então, o primeiro deles você pode ver é o Rousseau, o segundo é o Locke e o terceiro é o Hobbes, né? Os três autores aí contratualistas. Tem o Montesquieu também, mas como eu falei para vocês, vai ser uma aula separada, né? Então vamos lá, pessoal. É o seguinte, ó. A Marilena Chauí, ela trabalha, então, a história do estágio de natureza, como eu contei para vocês na última aula, só que ela vai por pontos específicos de cada autor, como que cada autor trabalhou essa questão, né? Então, eu preciso que vocês lembrem daquela aula da semana passada, para a gente poder lembrar desta de hoje, né? Então, vamos lá, pessoal. Ele fala assim, ó. Eu vou analisar ponto por ponto do texto, porque é bem complicado essa parte aqui. Então ele fala assim, ó, o conceito de estado da natureza tem a função de explicar a situação pré-social na qual os indivíduos existem isoladamente. Duas foram as principais concepções do estado da natureza. Então o que ela quer dizer com isso? É aquele estado lá que eu expliquei para vocês na última aula, que é um estado onde você tem total liberdade de viver sem regras,
e você pode fazer tudo o que você quiser, como você quiser e na hora que você quiser. Né? Então, os autores aqui, o Hobbes e o Rousseau, eles divergem desse início do estado da natureza. Então, vamos começar pelo Thomas Hobbes, né? E como que ele fala isso? Então, Thomas Hobbes, no século XVII, né? Segundo a qual, ele diz, né? Que segundo a qual, em estado de natureza, os indivíduos vivem isolados, em luta permanente, vigorando a guerra de todos contra todos, ou o homem é o lobo do homem. Né? Então, ou seja, para o Hobbes, então guarda bem essa informação, porque eu vou precisar que você contraponha com o Rousseau depois. Então, para o Hobbes, o estado de natureza, ele já começa no estado de guerra. Né? Então, é automático já. Né? Então, começou o estado de natureza, já é o estado de guerra. Lembro para vocês, semana passada, expliquei que eu separei, né? Começou o estado de natureza, aí onde viviam sem regras e tal, aí veio a propriedade privada, aí veio o estado de guerra. Para o Hobbes isso não aconteceu. Para o Hobbes é direto, né? Já começa já no homem já começa em estado de guerra total, né? Esse estado de natureza. Então ele fala assim, ó, nesse estado reina o medo, e principalmente o grande medo, o medo da morte violenta, né? No caso, né, enfim, da luta de todos contra todos, historicamente, né? Para se protegerem uns aos outros, os humanos inventaram as armas e cercaram as terras que ocupavam. Aqui, então, a Marilena Chauí e o Rousseau, o Hobbes, desculpa, já estão fazendo a associação ao conceito de propriedade privada. Né? Então, aqui nós temos que pegar lá os itens da última aula para lembrar isso aqui. Então, para eles inventaram a propriedade privada, então, para Hobbes, o advento da propriedade privada foi para se proteger da morte violenta, no caso, que seria a luta de todos contra todos. Né? Então ele fala assim, ó, para se protegerem uns aos outros, os humanos inventaram as armas, tá, secar as terras que ocupavam. Essas duas atitudes são inúteis, pois sempre haverá alguém mais forte que vencerá o mais fraco e ocupará as terras cercadas. Então é aquilo que eu falei para vocês, né? Eu dei o exemplo da árvore lá, né? Então a pessoa cerca a árvore lá e pega a árvore para ela. Mas nada impede de uma pessoa ir lá matar o dono da árvore e pegar a árvore para ele. E assim vira naquele negócio, vira numa luta constante. Então, inventar cercas e armas não interfere, né? não muda a condição da luta de contra todos do estado de natureza, que já começa no estado de guerra já, né? Para Hobbes. Lembra bem que nós estamos falando de Hobbes agora. Então ele fala assim, ó, a vida não tem garantias, a posse não tem reconhecimento e, portanto, não existe. A única lei é a força do mais forte, que pode tudo quanto tem a força para conquistar e preservar. Então é aquela questão mais natural, no caso, da existência do ser humano, no caso, que é a existência egoísta, né? Então a maldade já está intrínseca ao ser humano, para Hobbes, então ele vai manifestar isso daí em forma de guerra, né? De você ser sempre o mais forte e dominar o mais fraco para você ter o acesso à propriedade privada, teoricamente. Então, essa é a visão de Hobbes no sentido de estado de natureza. Já começa tudo contra todos e a propriedade privada não garante segurança. Né? Essa é a ideia aí de Hobbes. Então, guarda essas informações, porque na próxima aula, por exemplo, eu vou falar de John Locke. John Locke também fala sobre esse início do estado da natureza, porém, ele já coloca, né, como que faz para você garantir essa segurança, né, que vem do estado aí de natureza, no caso, todos contra todos, beleza? Pô? Mas o John Locke eu já coloco para uma outra aula, no caso, né? Então, vamos lá. Então, passando aí, agora nós temos, guardou a informação lá, né? Guarda lá do Rousseau, coisa do Hobbes, aliás, volta o vídeo porque eu vou precisar eu vou contrapor elas no final desta fala aqui, desse slide aqui. Então ele fala assim, ó, a concepção de Rousseau, né, no século XVIII é um pouquinho diferente. Então ele fala assim, ó, segundo a qual o estado de natureza, os indivíduos vivem isolados pelas florestas, sobrevivendo com o que a natureza lhes dá, desconhecendo lutas e comunicando-se pelos gestos, pelo grito e pelo canto, numa língua generosa e benevolente. O que quer dizer isso daí? Ele fala assim que é o estado de felicidade original, né, no qual os seres humanos existem sob a forma do bom selvagem inocente. Termina quando alguém cerca o terreno e diz é meu. Então pausa aí, pausa que aqui nós temos coisas para falar, pessoal.
Então, guardou lá do Hobbes, né? Já começa na guerra. O estado de Rousseau, então, já muda isso aí. O Rousseau, ele não encara dessa forma. Ele encara de que o estado da natureza é um estado bonito, né? Onde você pode ter o que você quiser. Assim, você vive de maneira feliz, no caso. Agora coloca ali o estado de felicidade original, né? É você vivendo no estado ali, acontecendo as coisas, sem violência, no caso, né? E o que acontece? Essa violência só termina, no caso, quando alguém cria o quê? A propriedade privada. Então, para o Rousseau, a propriedade privada, né, ela vai criar também o estado de guerra. Mas para chegar nesse estado de guerra não existe a guerra anterior do estado de natureza. Vocês conseguem me entender? Para Rousseau, é o estado em si, né? É a forma de, digamos, o estado natureza da felicidade, teoricamente. Então, quando ele fala ali, então, quando alguém cerca um terreno e diz, é meu, esse terreno, no caso, propriedade privada. A divisão entre o meu e o teu, isto é, a propriedade privada, dá origem a um estado de sociedade que corresponde agora ao estado de natureza hobbesiano, da guerra de todos contra todos. Então, ou seja, é aquela questão que eu falei na última aula para vocês. Então, começa no estado de natureza, todo mundo vivendo, ali sem regras e tal, sem violência. Aí vem a propriedade privada e da propriedade privada vem, então, o estado de todos contra todos. O Hobbes, por exemplo, já coloca que não, já começa na guerra e boa, né? Boa não, né? Mas já tá na guerra já. Então ali, aqui vem então a pergunta uma pergunta da ciência política que é bem legal de discutir. Inclusive, quem quiser me mandar uma resposta do que você acha dessa pergunta, eu acharia interessante de você me mandar. Pode mandar por WhatsApp aí, mandar por e-mail. Acho bem interessante a gente discutir isso aí, né? Porque quando eu faço a aula presencial, né? Quando eu estou no presencial desta aula, gera bastante discussão essa pergunta ali. Então, que essa pergunta, qual que é a pergunta? Ele fala assim, ó: o homem nasce puro e a sociedade o corrompe. Ou o homem já nasce mal e manifesta seus instintos no pacto social? Vamos lá então, vamos discutir isso aqui. Essa pergunta faz relação com com a interpretação de Hobbes e Rousseau com relação ao início do estado da natureza, na questão da maldade humana. Então, para o Hobbes, por exemplo, o homem já nasce mal. É por isso que ele já começa no estado de guerra, porque a maldade já está intrínseca a ele. Então, você nascer, você já é mal. E você vai manifestar isso daí naturalmente. A natureza já é mal, né? Para Hobbes, necessariamente. Então, a maldade já é intrínseca ao ser humano. O Rousseau, o que ele faz? Ele já pensa que não. O homem nasce puro, que é aquele estado de felicidade original ali, que a gente viu no texto anterior. E aí, quando vem a propriedade privada, a sociedade o corrompe, digamos assim, né? Então, acontece, essas duas, essas concepções, então, geram uma discussão. E aí, a maldade está onde? Está no momento que você nasce ou você ganha ela a partir da vivência em sociedade, né? Fica aí a pergunta para vocês, né? Eu vou responder da minha visão, tá? Então eu vou falar agora, pessoal, do que eu acho que é, tá? E eu, professor Lucas, tá? Isso não quer dizer que possa ser a visão de vocês, né? Cada um tem como quer, tá, galera? Então é uma coisa que eu acho que é. Eu, Lucas, eu sou do time do Hobbes. Eu acho que o homem já nasce mal mesmo, né? A maldade já está intrínseca ao ser humano. Ele já nasce com maldade e vai só aumentando isso ao longo da sociedade. Eu não acredito que os indivíduos nascem puros, né? Sem maldade intrínseca. Né? Eu acho que a maldade já é do ser humano, já na sua essência, né? Tem um autor que é o Sigmund Freud, né? Não sei se vocês lembram de uma aula no ano passado que eu falei para vocês sobre isso, né? Mas o Sigmund Freud, ele fala que ele tem as 3 divisões da psique lá, né? Que é a ID, o ego e o superego, né? A ID, ele diz que a ID seria o início, né? Onde a gente nasce com a ID. E a ID seria o processo natural da racionalidade. Então, se a gente nasce com a racionalidade, então, logicamente, o nosso processo de instinto natural é a sobrevivência. E para sobreviver, você tem que lutar por ela também, né? Então, é uma
questão que reforça um pouco a ideia de Hobbes, nesse sentido de que o homem nasce puro, aliás, desculpa, o homem nasce, o homem nasce mal, né? E a sociedade vai se corromper, vai corrompendo ele ao longo do tempo. Mas é óbvio, né? Tem a concepção de Rousseau também. Os homens também podem nascer puros, nascer assim, que não tenham maldade necessariamente, mas que a ação de você de criar uma desigualdade social é o que gera a violência da sociedade. Também não está totalmente errado nesse sentido, né? São concepções de análise que a gente pode levar. Então, o que acontece? A ideia de você nascer puro, né, é porque a sociedade ela é desigual. O Rousseau escreve um livro chamado A Origem da Desigualdade entre os Homens, onde ele vai explicar necessariamente de que essa origem da desigualdade é o que leva a pessoa a ser má, mas que ela não nasceu assim, ela nasceu boa, né? Você pode buscar as pessoas a serem boas novamente, porque elas nasceram com isso, e a sociedade que fez elas ficarem más, né? Então fica aí a resposta para vocês. Me digam depois aí em qualquer, né, meio de comunicação o que vocês acharam dessa resposta, né, para a gente ter um debate aí. Beleza, pô? Vamos avançar que senão não vai dar tempo de terminar tudo que eu quero falar. Então aqui ele vai fazer uma relação também de novo com o estado da natureza. Então ele fala assim, ó, aqui já é a Mariana Chauí, então falando para nós. O estado de natureza de Hobbes e o estado de sociedade de Rousseau evidenciam uma percepção do social como luta entre fracos e fortes, vigorando a lei da selva e do poder da força. Para fazer cessar esse estado de vida ameaçador e ameaçado, os humanos decidem passar à sociedade civil, isto é, ao estado civil, criando o poder político e as leis. Então aqui ela já está estipulando o contrato social, que para manter, né, para que essa propriedade privada seja necessariamente mantida em sociedade, para que ela não leve a luta de todos contra todos novamente, como o Hobbes fala, é preciso então criar uma sociedade de leis. É por isso que existem as nossas leis, para regular, né, as nossas vidas. O Durkheim fala isso, né, que a lei é um fato social que determina a nossa forma, o nosso comportamento social. Então é bem interessante de pensar nesse ponto, né, de que as leis são necessárias para a gente não se matar, galera. É mais ou menos essa a ideia. Então ele fala assim, ó, a passagem do estado de natureza à sociedade civil se dá por meio do contrato social, por isso que o nome é contratualistas, né? Pelo qual os indivíduos renunciam à liberdade natural e à posse natural de bens, riquezas e armas e concordam em transferir a um terceiro, soberano, o poder para criar e aplicar as leis, tornando-se autoridade política, né? O contrato social funda a soberania. Então, o que ela quer dizer com isso, né? Que o contrato social, né, ele é garantido porque os indivíduos transferem, né, para um terceiro a sua liberdade natural, de natureza, como que eu falei para vocês na última aula, e esse terceiro vai ser o quê? Vai ser o soberano, né? Ele que vai, então, aplicar essa lei, né, vai aplicar a lei para que as pessoas não se matem e assim cria-se a sociedade civil, no caso. Então, pessoal, essa parte aqui bate de encontro com o que eu fiz na última aula com vocês. Por isso que eu fiz em 2 vídeos, né, para a gente poder relacionar a visão de outro autor com relação à teoria, né. Então aqui eu estou fazendo várias links, né, de possibilidades de discussão do assunto, no caso. Então, continuando, como é possível o contrato ou o pacto social? Qual a sua legitimidade? Então, isso aqui é uma pergunta que a Mariana Chauí faz, né? Então, qual é a legitimidade do contrato? Por que ele é possível em sociedade? Aí ela vai colocar o seguinte, ó, os teóricos invocarão o direito romano. Ninguém pode dar o que não tem e ninguém pode tirar o que não deu. E a lei régia romana. O poder é conferido ao soberano pelo povo para legitimar a teoria do contrato do pacto social. Então, ou seja, ali ela vai justificar, né, que você transfere para o Estado garantir que você não tenha, que você tenha segurança, teoricamente. Então ele fala ali, ó, o poder é conferido ao soberano pelo povo. Então, ou seja, né, a lei régia romana. Então, para que esse soberano garanta a segurança de todos, o povo deve conceder a ele esse poder, teoricamente, de garantir, né, o contrato social, teoricamente. Então ele fala ali, ó, ninguém pode dar o que não tem e ninguém pode tirar o que não deu. Então, ou seja,
né? Ó, ninguém pode. Você está falando com relação ao Estado, ó, ninguém pode dar o que não tem, e, né? No sentido de dar toda a liberdade. Se você não tem liberdade, você não pode ceder ela, no caso, né? E ninguém pode tirar o que não deu. Então, ou seja, né? O Estado também não pode tirar, né? Ou causar, né? Uma liberdade, enfim, né? Então, pessoal, o que acontece? Toda essa história vai se resumir nesse ponto aqui. Ele fala assim, ó, parte do conceito de direito natural. Por natureza, todo indivíduo tem direito à vida, o que é necessário à sobrevivência de seu corpo e à liberdade. Então, o que você tem no caso, né, que ele fala ali naquela frase ali do direito romano, é o direito natural, galera. Então, ou seja, qual que é o seu direito natural? O direito à vida, à sobrevivência e ao corpo, no caso, ou e à liberdade. Então, esses são os direitos naturais. Você nasce com ele, todo mundo nasce com ele. E é importante que o Estado não tire isso de você, por isso que ele fala que ele não pode tirar o que não deu, no caso, né? Então, não foi o Estado que te deu o teu direito natural de vida, né? Então, ele não pode tirar, por isso que o Estado não pode matar hoje em dia, né? Então, esse é um princípio fundamental da lógica de Estado. E ele fala assim, ó, e aí ele pode e ele também não pode te dar, se o que te deu essa vida foi a natureza, teoricamente, né? Então ele vai dizer assim, ó, por natureza todos são livres, ainda que por natureza uns sejam mais fortes e outros mais fracos. Um contrato ou um pacto, dizia a teoria jurídica romana, só tem validade se as partes contratantes foram livres e iguais e se voluntaria livremente derem seu consentimento ao que está sendo pactuado, ou seja, né, para que exista sociedade, para que exista um contrato social que se garanta o direito natural, é preciso que as pessoas estejam em pé de igualdade, teoricamente, né? Então, esse é o que dá certo. Quem garante esse pé de igualdade é o Estado, que devolve para as pessoas a liberdade que elas tinham em poucas doses lá do estado de natureza. Beleza, povo? Para evitar a luta de todos contra todos, né? Então, para terminar, ele fala assim, ó, a teoria do direito natural garante essas duas condições para validar o contrato social e o pacto político. Se as partes contratantes possuem os mesmos direitos naturais e são livres, possuem o direito e o poder para transferir a liberdade a um terceiro e se consentem voluntária e livremente nisso, então dão ao soberano ao que possui legitimidade o poder da soberania. Assim, por direito natural, os indivíduos formam a vontade livre da sociedade, voluntariamente fazem um pacto ou contrato e transferem ao soberano o poder para dirigi-los. Que é o conceito de sociedade atual moderna, né? Por isso que a gente fala que essa teoria ela discute a formação do Estado moderno. Porque o Estado moderno é você ter um Estado que garanta que as pessoas não se matam e que elas possam ter o seu direito de vida, de natureza, de corpo e de liberdade, pessoal. Beleza, pô? Essa é a principal ideia aí do princípio liberal da ciência política do surgimento do Estado. E para fechar, nós temos ali a fotinha ali, né? Que ele fala assim, ó, para Hobbes, os homens reunidos numa multidão de indivíduos pelo pacto passam a constituir um corpo político, uma pessoa artificial criada pela ação humana e que se chama Estado. Para Rousseau, os indivíduos naturais são pessoas morais, que pelo pacto criam a vontade geral como corpo moral coletivo ou Estado. Então aqui eles juntam as duas concepções, aqui eles concordam um com o outro, né? De que a soma das pessoas, da liberdade das pessoas em um pacto, né, cria-se, né, uma criatura, teoricamente, cria-se um corpo social, né, que esse corpo social vai se constituir como o Estado. Então, naquela figura ali, ó, você pode ver, tem a capa do primeira edição do Leviatã de Hobbes, onde mostra ali, ó, pode ver que no corpo do carinha tem cheio de pessoinhas, uma do lado da outra ali, ó, que elas somadas formam então o Leviatã, que é o estado que paira sobre todos nós aí. Né? Então ali você tem uma imagem do Estado, necessariamente, né? Então, cara, eu acho sensacional essa teoria, eu acho muito legal de explicar isso aí, é muito bacana, eu estudei bastante isso na faculdade, então vale a pena a gente falar um pouquinho sobre ela. Beleza, povo? Então eu encerro por aqui. Desejo a todos vocês tudo de bom, né? Viva a sociologia, a melhor matéria do mundo. Um grande abraço a todos e tenham uma boa semana. Se cuidem aí, pesada, né? Que tá feio o negócio aí. Né? Vamos aguentar mais um pouco. Logo, logo a gente volta para as nossas aulas presenciais. Valeu, tchau, tchau. Tudo de bom para vocês. Um grande abraço a todos.